dizer, qual o problema? O problema é que muitos dos caras que você sorteia desistem. E muitos dos caras que você não sorteia, por alguma razão, aparecem lá, ou porque eles estavam na lista de espera, ou porque eles eram amigos do cara do programa, ou por alguma razão, tá? Então, a contaminação é um fato da vida. Então, por exemplo, aqui, você está no Protejo, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos dizer, que declarou participar, tá certo? Eu tenho aqui duas medidas aqui, que é o seguinte, que eu fiz um segmento que eu perguntei para o cara, você participou do Protejo? O cara disse, participei. Tá? Eu perguntei quantos meses ele participou também, tá certo? Porque tem uns caras que, se ele participar do sorteio, ele acha que participou do programa, tá certo? Eu me candidatei, ele nunca participou, então a gente tentou ser bem cuidadoso com isso, mas pode ter uma sobreestimativa. Só que como o programa tinha uma bolsa, eu consigo ir no arquivo das bolsas e saber se o cara recebeu bolsa ou não, tá certo? Então, eu sei o seguinte, que 67% dos caras que eu escolhi para participar, participaram. Só tem que parece que só 60% receberam bolsa, tá? Ou tem algum problema com o meu merge aqui de um arquivo administrativo com o outro arquivo, tá? Só tem que, aqui eu tenho que 28% que estava no controle recebeu bolsa, mas aqui eu tenho 45% dos que eu escolhi para ficar na lista de espera disseram que participaram do programa. Esse cara que eu tenho dúvida se ele realmente participou do programa ou ele diz que participou do programa porque ele participou do sorteio, tá? E aqui eu tenho o que disse uma coisa ou outra, tá? Mas isso aqui, essa diferença, era o que eu queria que fosse 100, né? Eu queria que quem foi sorteado, 100% participasse. Quem não foi sorteado, 0% participasse. Se a diferença fosse 100, tá? Mas aí é que está a grande vantagem do sorteio, tá certo? O ideal do sorteio é que o sorteio fizesse com que 100% dos sorteados participassem e 0% dos não sorteados participassem, tá? Mas, no fundo, tudo que eu preciso é de uma variável instrumental. Tudo que eu preciso é modificar por minha conta o acesso ao programa. E aqui, esses caras que eram controles, que eu sei que são iguaizinhos aos tratamentos, estão tendo, esses dois grupos foram sorteados por mim. Eles, a priori, eram iguaizinhos. Por que esse cara é 28, por que esse cara é 60? Porque eu atrapalhei a vida desses caras. Ao sorteá-los não vai participar, eu baixei essa probabilidade do que ela era para 68, eu aumentei essa do que ela era para 60. Provavelmente aumentei essa de 45 para 60 e baixei essa de 45 para 28. Tá certo? Se a probabilidade de todo mundo participar do programa era 45, eu causei, em certo sentido, uma diferença nessas duas probabilidades. E é isso, essa diferença nessas duas probabilidades é o que me diz que o sorteio é uma variável instrumental, porque ela afeta a participação, mas ela não afeta diretamente o resultado do programa, tá certo? Ela só o resultado de interesse. Ela só afeta o resultado de interesse na medida em que ela afetou a participação e a participação afetou o resultado de interesse, tá? Então, isso aqui é uma brutal... Isso aqui é o que a gente chama de contaminação, e isso aqui é o que a gente chama de desistência ou no-show, tá certo? Quer dizer, o 100 menos isso. Então, tem 40% de no-show e 28% de contaminação, tá? Só para vocês verem aqui, por exemplo, no meu caso de creche, dos que eu selecionei, 94% participaram.
mas do que eu não selecionei, 55% participaram. Tá? Então, nesse caso aqui, essa diferença é menos de 30 e poucos pontos percentuais, e aqui também é 30 e poucos pontos percentuais. Tá certo? O que eu faço com isso? Bom, vamos ver primeiro o que a gente faz com isso, mas deixa eu mostrar por aqui que fica mais fácil, tá? O que é Então, a questão é a seguinte, a contaminação, a história toda é a seguinte, a contaminação e o no-show, elas, se você tem uma amostra grande, elas não te perturbam, tá certo? Porque o impacto da contaminação e do no-show é você ter que usar uma variável instrumental, em vez de você usar, no fundo, uma regressão, que nesse caso aqui é uma diferença, tá certo? E o que acontece quando você usa uma variável instrumental é que a precisão, o teu parâmetro, ele é consistente e, em certo sentido, não viesado aqui, ou pelo menos consistente no nosso caso aqui. Mas a variância dele sobe loucamente, tá certo? Vou explicar um pouco isso para vocês. Mas o estimador, o que isso quer dizer é o seguinte, a contaminação e o no-show, você vai dizer, que desastre, meu experimento não funcionou. Não, teu experimento funcionou, tá certo? O que o teu experimento tem que fazer é abrir uma diferença de participação entre o teu grupo de tratamento e o teu grupo de controle. Você conseguiu fazer isso, teu experimento funcionou. Só tem que, quanto maior a diferença que você abriu, mais preciso vai ser as tuas estimativas. Se a tua diferença é pequena, coitado de você com teus erros, na hora que você for medir teus erros. Então, a importância de evitar a contaminação e de evitar a desistência é de que você está coletando um monte de dado meio que à toa, tá certo? Portanto, a tua amostra efetiva ela é menor, tá? Então, isso aqui dá para ver bem nessa variável, tá certo? E aqui meio que responde um pouco aquela pergunta que ele estava fazendo, que diferença faz a variável ser contínua ou discreta? Nenhuma. Aqui eu vou mostrar uma variável contínua, uma variável discreta, o procedimento é exatamente igual, não faz diferença nenhuma. Isso aqui é a renda domiciliar mensal dos tratamentos e da lista de espera. Tá? Então, essa diferença, R$ 39,00, é a diferença entre tratamento e controle, tratamento e controle. Só que, nesse tratamento, eu sei que eu tenho algumas crianças que não foram à creche, não é isso? E na lista de espera, eu sei que 6% desses aqui não foram à creche. Então, esse aqui é o meu grupo selecionado para ir à creche, mas só 94% foram à creche. Então, isso aqui está meio que contaminado por algumas crianças que não foram à creche. E esse daqui está contaminado com mais da metade que foram à creche. Tá? Mas o grande erro num processo desse é você abandonar o teu experimento. Nunca abandone o teu experimento. O erro é o cara dizer, limpa esse dado. Vamos pegar aqui os caras que se beneficiaram de creche e vamos pegar aqui os que não se beneficiaram de creche. Entrou pelo cano. Tá certo? Que você tem dois universos agora endógenos, essas médias, sei lá o que elas significam. Tá certo? Então, o truque do negócio é dizer o seguinte, sangue frio, misturou, sem problema, vou continuar com o meu experimento. Meu experimento é esse menos esse. Deu 39. O que é esse 39? Ora, esse 39 é o contraste entre 94 daqui com 55 daqui. Tá certo? Então, é como se eu tivesse comparando
É como se eu tivesse eu queria fazer o seguinte, eu queria ter aqui 100. O problema é o seguinte, esses dois grupos são perfeitamente comparáveis. Então eu não vou sair da cara deles, tá? Só tem que, aqui eu tenho 94 aqui e 6 aqui, que não foi, tá certo? Aqui eu tenho 45 aqui e 55 aqui, certo? Isso aqui quer dizer o seguinte, olha, esses 55, cara, é x contra x, isso aqui vai dar 0, cara. Tá? Esses caras aqui é a mesma coisa. Vai ser isso contra isso, vai dar 0. Tá certo? Tá? O contraste é esse contra esse. Quantos caras tem aqui? Tem 45 menos 6, 39. Quantos caras tem aqui? 39. Logo, eu sei que essa diferença daqui é x, e o que eu vou obter aqui embaixo? 0 vezes 6%, x vezes 0,39, mais 0, mais isso, mais 0, porque aqui a diferença é 0, 0 vezes 55 é 0, x vezes 39 mais 0 vezes 16. Logo eu sei que isso aqui é x vezes 0,39, mas 39 é essa diferença aqui. Logo, como é que eu calculo o impacto? Eu simplesmente divido esse 38 por esse 39. Obviamente que aqui é 0,389, vai dar 96. Logo, esse é o impacto. Tá certo? Eu simplesmente percebo o seguinte, em vez do cara deixar eu ver o impacto de todo mundo, ele está limitando que eu só consigo ver o impacto de uma parte pequenininha. Obviamente que a gente sabe que na hora que a gente está começando a dividir por alguma coisa perto de 0, a nossa precisão está indo para o espaço. Tá certo? Porque isso equivale a dizer que eu estou trabalhando com 1/3 da amostra. Logo, a precisão desse cara é 3, 4 vezes pior do que a precisão se eu tivesse um experimento perfeito, eu obter um número parecido com esse, com um erro padrão aqui que seria de 0,4 e não de 1,2. Tá certo? Então, esse número que está aqui embaixo é muito maior do que eu teria. Se eu mexer, por exemplo, na taxa de participação, mas isso aqui quer dizer o seguinte, o programa tem um tremendo impacto sobre a renda. Se eu mexer na taxa de participação, eu tenho isso. A taxa de participação das mães. 41 na lista de espera, 45 aqui. A diferença é 4. Mas a diferença aqui é 39. Dividindo isso por isso dá 10 pontos percentuais. Isso aqui é o impacto do programa, isso aqui é 4,1. Seria perto de 1 se eu tivesse, se ninguém tivesse passado de nenhum lado para nenhum lado. Tá? Então isso aqui quer dizer o seguinte, que a contaminação e o no-show ou a desistência, ela é uma perda dramática de eficiência, mas ela não afeta a integridade da avaliação de impacto. Porque a grande jogada da avaliação de impacto experimental é que o sorteio, você gerou uma variável instrumental. Quando é 100, 0, essa variável instrumental, ela é a própria variável que entra na regressão. Então você está regredindo ela, você está querendo fazer uma regressão que tem a variável x e o instrumento é o próprio x. Tá certo? No outro caso, a variável que entra na regressão é se o cara foi ou não foi beneficiado por uma creche. Só tem que o instrumento é o sorteio. Isso gera uma variável instrumental. Você sabe que a variável instrumental é sempre pior do que você fazer uma regressão. Tá certo? Então, você tem isso. Bom, deixa eu terminar aqui rapidamente com atrito e dizer para vocês o seguinte, olha, deixa eu ver aqui que eu poderia... bom,
posso dizer o seguinte, olha, o atrito é quando você não observa, a grande coisa da contaminação e do no-show é que eu observo tudo do cara, tá certo? Eu entrevistei o cara na linha de base, entrevistei ele depois, eu sei tudo dele. Ele só foi parar no lugar errado em termos de participar ou não. O atrito, eu não observo o cara, tá certo? O real atrito, porque você tem o atrito e tem valores desconhecidos na minha amostra, tá certo? Se, por exemplo, eu não observo a renda de alguém, eu entrevisto o cara, mas não observo a renda dele, isso é um atrito naquela variável, digamos, mas não naquela pessoa. O problema mais grave é quando você tem um atrito na pessoa, que aquela pessoa inteira desapareceu, tá certo? Não tem solução, tá certo? Quer dizer, o teu experimento acabou de ser um não experimento, tá certo? O que o Heckman sempre diz é o seguinte, bom, dado que todo mundo vai ter atrito, não existe um experimento, certo? Quem poderia discordar? Mas você pode chegar perto de um experimento. Aí ele fala, bom, qualquer avaliação não experimental é alguma coisa perto de uma coisa experimental. É questão de distância e como você quer encarar o mundo, mas eu acho que quem pode fazer um sorteio e escolhe não fazer um sorteio não parece uma coisa muito inteligente. Então, acho que se você pode fazer uma avaliação experimental, você deve fazer uma avaliação experimental. Reconhecendo o seguinte, com atrito, você tem que estar preparado para fazer alguma correção para viés de seleção, alguma coisa você vai ter que fazer, tá certo? A menos que teu atrito seja muito pequeno. Ou que você consiga mostrar que teu atrito é razoavelmente aleatório. Quer dizer, olha só, por exemplo, olha aqui o meu atrito no meu problema de creches, tá? Isso aqui é o peso ao nascer, tá? Isso aqui é o peso ao nascer. Obviamente que esse cara estava originalmente na minha amostra, então eu sei isso. Então, para os caras que estavam originalmente na minha amostra, o peso ao nascer era 3,18. 3,180 kg. Para aqueles que eu não consegui entrevistar, o peso ao nascer era 3,180 kg. Posso dizer, então, esquece o meu atrito, porque esse atrito parece aleatório, né? A altura ao nascer era 48,2 e o que eu não observo é 48,8, tá certo? Tamanho da família era 4,6, 4,4. Renda familiar era 598, 588. Então, isso para os caras que perderam e para os caras que ganharam, tá certo? Os caras ganharam aqui, ó, 3,17, 3,18. Na verdade, o que importa aqui é a diferença em diferença. A diferença em diferença está aqui. Ou seja, a diferença entre que eu consegui seguir e o que eu não consegui seguir no tratamento e no controle. Ou seja, o que importa não é se o atrito é viesado, mas se o atrito tem uma diferença de viés entre tratamento e controle, que é dado por isso daqui, e os desvios padrões que estão aqui, quer dizer, que é 2 com desvio padrão de 5, 0,2 com desvio padrão, você percebe que tudo isso aqui é não significativo. Então, eu posso dizer que todas as diferenças nas minhas variáveis observáveis entre os que eu consegui continuar entrevistando, que eu não consegui continuar entrevistando, é 0. Mas isso não quer dizer que nas variáveis não observáveis também seja. Então, se eu for só basear nas variáveis observáveis, eu já confiava numa seleção nos observáveis do início e já fazia uma regressão nos observáveis, não precisava de nada disso. Então, olhar para isso e dizer logo o atrito não importa é maluquice. É claro que o atrito acabou com a ideia de que isso daqui sem ambiguidade, uma estimativa do impacto, certo? Mas isso aqui é o que você pode fazer e, portanto, a melhor solução existente para atrito não tem atrito, porque e aí, portanto, se você vai gastar dinheiro com alguma coisa numa avaliação de impacto, eu acho que a coisa
Se você tiver que gastar dinheiro numa avaliação de impacto, melhorando as tuas medidas ou reduzindo o teu atrito, ou seja, fazendo melhores entrevistas ou garantindo que todas as entrevistas são feitas, eu não teria dúvida, garante que todas as entrevistas são feitas, tá certo? Porque, em certo sentido, variâncias e imprecisões maiores você consegue controlar e saber se você tem ou não tem e pelo tamanho da amostra, tá certo? Uma amostra grande, você pode ter entrevistas até não tão bem feitas, mas desde que não sejam viesadas, né? Sejam só com alta variância. Mas atrito é mortal, tá certo? O atrito transforma uma coisa experimental numa não experimental. Tá? Só mostrar aqui uma coisa que alguém tinha me perguntado se a renda do cadastro único é boa. Tem uma avaliação aqui do cadastro único. Esse dado aqui é meio bastante preocupante, que é o seguinte: hoje o que a gente faz olha para a renda do cadastro. O que o Bolsa Família faz? Ele olha para a renda do cadastro e complementa a renda até R$ 77,00, tá certo? Acho que esse é o número que eles complementam hoje. Tá? E acreditam perfeitamente na renda declarada. Tá? Logo, o que a gente fez aqui é o seguinte: a gente pegou 4.000 famílias no Rio de Janeiro e entrevistou elas independentemente, só tem quem sabe o nome delas, e a gente casou isso com o cadastro único. Logo eu sei exatamente, é como se eu tivesse uma PNAD e o cadastro, e eu conseguisse juntar as duas bases. Então eu sei exatamente a renda do cara. Tá? Então, basicamente a gente perguntou o seguinte: você gasta 100 complementando a renda, tá certo? Parte desse 100 que você gasta, você está dando dinheiro para gente que já passou de R$ 77,00, certo? Isso é um erro de inclusão, mas é um erro de inclusão medido em termos de reais, tá certo? Tá? A pergunta é: quantos desses R$ 100 você dá para pessoas? Às vezes o que você fez é o seguinte: o cara estava em 70 e você deu R$ 10 para ele. Então ele foi a 77, ele foi a 80. E, portanto, os últimos R$ 3 estão errados. Tá? Tem cara que já estava em 80, você deu R$ 10 para ele, os R$ 10 estão errados. Tá? Tem cara que estava em 60, você deu R$ 10 para ele e faltou 7. Tá certo? De cada R$ 100 que você dá, R$ 86 você está dando para alguém que já passou de R$ 100, já passou de R$ 77. E você deixa de dar R$ 29 para quem não chegou a 77. Tá certo? Logo, esse aqui é o erro de inclusão. Não, esse de exclusão, desculpa. Esse é o erro de exclusão. Tá? Esse é o erro de inclusão. Tá? Bom, fato da vida, melhor que a gente pode fazer, etc. Aí eu fiz a seguinte conta. Vamos supor que a gente vai lá no MDS, tem que ir em vários lugares, porque eles fazem cópia desses arquivos abertos. Vamos deletar todas as rendas que todo mundo declarou, tá certo? E aí, o que eles vão fazer? Eles sabiam quanto que eles tinham que dar, só tem que eles não sabem mais para quem que ele vai dar. Aí nós vamos pegar o dinheiro deles e vamos distribuir igualmente para todo mundo que recebe o Bolsa Família. Igual para todo mundo. Qual que vai ser o erro aqui, qual que vai ser o erro ali? Resposta: eu diminuo os dois erros. Ou seja, a coisa louca é o seguinte: eu, jogando fora uma informação, faço uma melhora de Pareto. É um dos raros casos em que a informação é tão ruim que, eliminando a informação, reduzindo o conjunto de informação dos agentes, você provoca uma melhora de Pareto. Tá? Agora, a outra coisa que o Rio de Janeiro faz é que, em vez de confiar na renda declarada, ele olha para todas as outras variáveis e diz o seguinte: olha, cara, eu tenho evidência que esse cara está mentindo. Esse cara tem uma renda zero e tem uma moto. Como é que ele faz a moto dele andar se ele não tem dinheiro para botar gasolina, se ele tem renda zero? Tá certo? Então, é você corrigir a renda levando em consideração tudo que está no cadastro. Foi isso que a gente fez. Olha o que a gente obtém. A gente obtém o seguinte: que olhando para o cadastro, eu consigo todos esses pontos.
Ou seja, simplesmente usando a mesma informação que o MDS tem, eu consigo chegar nesse ponto. Esse ponto eu gasto a mesma coisa que esse, tá certo? Porque essas bolinhas, o tamanho da bolinha é quanto eu gasto, tá certo? Se eu gastar muito pouco, eu apertar e não quiser ter nenhum erro de exclusão, eu vou ter muito erro de... Se eu não quiser ter nenhum erro de inclusão, dar dinheiro para quem... É só não dar nenhum dinheiro para ninguém que eu vou ter 0 de erro de... Mas eu vou ter 100% de erro de exclusão, tá certo? Se eu não der nada para ninguém. Tá? Então isso aqui vai eventualmente chegar em 0 e 100. Tá? Mas se eu quiser gastar mais dinheiro, as bolinhas vão vindo para cá. Esse ponto aqui eu gasto a mesma coisa que está aqui, tem um erro de inclusão menor e um erro de exclusão menor. Tudo que eu fiz foi combinar todas as informações que estão no cadastro, que aliás é bem gozado, porque o MDS há anos coleta o cadastro único inteiro e a única coisa que ele usa para dar o benefício é uma única variável. Para que ele está coletando as outras? Aqui a gente está simplesmente dizendo, se você coletar as outras, obviamente você vai fazer algo melhor, tá certo? E esse algo melhor te poupa aqui, sei lá, 10% do que você gasta hoje com Bolsa Família, você podia gastar a menos sem ter nenhum impacto negativo sobre a pobreza. Bom, obrigado.